Dom Felipe Luiz. 7. Já estão falando que é um fenômeno. Calma, mas olha, vou falar, hein? Jovem vai ser técnico de ponta. Mas peraí, como é que me explica? Por que um time com esse elenco não rende com um treinador como o Tite, experiente, títulos, badalado e tal, e com um novato que está estreando na profissão, começa a jogar dessa maneira? E vai lembrar, é o seguinte, o Felipe Luiz está com o ataque todo reserva, hein? Ontem não tinha nem o Bruno Henrique. Verdade. Né? O Tite trabalhou com Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo. Verdade, cara, bem lembrado. Ontem ele não tinha quatro atacantes, Santinho. Nós estamos falando de competência técnica ou de capacidade de liderança? O principal é o ambiente. O que mudou, o que mais mudou no Flamengo foi o ambiente. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão. Pessoal, a imprensa paulista, né, reconhecendo o bom trabalho desenvolvido por Felipe Luiz, né? Pois é, Tite tinha um elenco na mão como ninguém, né? Tinha Everton Cebolinha, tinha Pedro, tinha Luiz Araújo, tinha Vina e não conseguia colocar esse time para jogar, né? Inclusive eles discutem. O que foi que melhorou? Claro, o ambiente principalmente, né? Porque Felipe Luiz não tem problema com nenhum jogador. Tite tinha problema com o jogador, né? Principalmente Gabigol. Felipe Luiz não amarra o time, não tem aquele jogo posicional, né? Onde o jogador não pode se localizar para outro setor do campo, tem que jogar ali no setor onde ele determina. Isso aí fez a sua saída do Flamengo, né? Mau desempenho. E a mídia paulista de todo o Brasil também, né, reconhece, né, o trabalho de Felipe Luiz, né? É um cara que entende de futebol, é um cara estudioso, é um cara que chegou no Flamengo e no seu primeiro jogo a gente já percebeu que ele era diferente, né? Colocando Gabigol para jogar, apostando em Gabigol e tá aí. Gabigol pode dar um título, mais um título ao Flamengo, né? Título da Copa do Brasil, né? Fez 2 gols no primeiro jogo. Tem um jogo desse domingo, pode ser decisivo, né? E a gente espera que o Flamengo saia de Minas com a taça, né? Vamos ver o que a imprensa paulista tá falando aí, né? Peço aqui antes, pessoal, para você se inscrever no canal, deixar seu like, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? A Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Dom Felipe Luiz. 7. Já estão falando que é um fenômeno. Calma, mas olha, vou falar, hein? Jovem vai ser técnico de ponta. Mas peraí, como é que me explica? Por que um time com esse elenco não rende com um treinador como o Tite, experiente, títulos, badalado e tal, e com um novato que está estreando na profissão, começa a jogar dessa maneira? E vai lembrar, é o seguinte, o Felipe Luiz está com o ataque todo reserva, hein? Ontem não tinha nem o Bruno Henrique. Verdade. Né? O Tite trabalhou com Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo. Verdade, cara, bem lembrado. Ontem ele não tinha quatro atacantes, Santinho. Nós estamos falando de competência técnica ou de capacidade de liderança? O principal é o ambiente. O que mudou, o que mais mudou no Flamengo foi o ambiente. E outra, é um treinador que não amarra o time. O que é amarrar o time, né? Não, tu só faz aqui, ó. Não sai daí, certo? O time do Tite era o jogo posicional. Sem ter a anuência, entende o que eu quero dizer? A concordância dos jogadores. Mas eles estavam contra. Não, concordância entre aspas. É o cara saber, sabe, esse esquema é o melhor. Mas aí o Gerson jogando num pequeno terreno. Jogadores meio estáticos, só tocando. O Flamengo era o Inter do Cudê. Jogadores de qualidade, certo? Só tocando, mas na hora de fazer o gol era um parto. Olha o que é o time do Flamengo hoje, né? O time do Flamengo é o seguinte, ó, joguem. Peguem a bola e joguem, né? Joguem pra frente, cada um se movimentando. O Wesley jogou muito bem ontem, se movimentando. O próprio Alexandre com a leitura de jogo dele. Olha, o sujeito pode ser o Einstein da tática, da estratégia. Pode. Se ele não tiver a sua liderança legitimada pelo grupo, não vai a lugar nenhum, porque sabe aquela linha ali? Ele não entra. Olha o Bielsa. Ele não entra para jogar. Olha o Bielsa no Uruguai. O Bielsa no Uruguai começou tudo certo, né?
já viram o trabalho do Bielsa tático? Ele é um monstro, ele é um gênio. Mas e a relação com os jogadores? Não dá. Ele não consegue. Ele não fica mais de um ano nos clubes, cara. Ninguém joga por ele. Ninguém joga por ele, por quê? Porque o jogador também hoje, e o jogador ele tem informação de tudo hoje. São outras épocas. Hoje, com um clique, hoje tu tem todo o quadro do time adversário e o teu também. Aí tu pode mostrar pro teu treinador, se eu jogar assim, pode haver um debate. Nem sempre o jogador é o dono da verdade, mas ele pode debater com o técnico. Professor, se eu estiver jogando por aqui, talvez eu renda mais. Coisa que não aconteceu antes. E o técnico que não ouvir, não sobrevive nos tempos atuais. Especificamente, o Flamengo está se consolidando lá entre os 4 primeiros. Sim, a tabela é favorável nas próximas rodadas, não a ponto de descontar a diferença para o Botafogo, na minha opinião. Mas tem 2 grandes notícias aí para o Flamengo. O favoritismo na Copa do Brasil vai se mostrando além do resultado do Atlético na primeira partida, além do 3-1, com boas exibições, com confiança, com rodagem. Até eu reparei em outro trecho da coletiva do Felipe Luiz, lembrei do Vessone, quando ele fala sobre a questão física do time dele, que para o Tite era um lamento, uma lamúria sempre dos desfalques. E ele fala, você vê como é que é? Eu não poupei jogadores ou eu não tinha desfalques. Para mim, o melhor time para jogar fisicamente contra o Cruzeiro era esse. E alguns jogadores que eu quero aproveitar também na decisão tiveram minutagem. Então essa mentalidade europeia que ele tem, né? Ele viveu muito tempo lá, de revezamento sem grandes suspiros. Foi assim, ele botou um volante para jogar 45 minutos, o Pulgar, e botou o outro para jogar os outros 45. No domingo ele pode jogar o menino, né, o Everton, que depois perdeu uma bola também no finalzinho, parecia contra o Inter, ele vai aprender isso. Quando você estiver no acréscimo, você não pode ser desarmado, dar uma bica para frente. Quase saiu o gol do Cruzeiro no acréscimo, de novo, como saiu do Inter, com ele perdendo uma bola. Mas ele pode até juntar os dois no domingo. Acho que até pela escalação de ontem, a tendência é que ele junte os dois. No domingo, cada um jogou meio tempo ontem. E ele tem conseguido aproveitar o elenco do Flamengo melhor do que o Tite, nas frentes. O Tite também fez revezamento e era, primeiro, cobrado por esse revezamento e também pela questão física dos titulares, tal, que já não é uma discussão no Flamengo atual, né? Mesmo que ele continue tendo um monte de desfalques. Então, acho que o Felipe Luiz, fora o clássico Fluminense, se você reparar, as outras partidas ele teve uma atuação importante de escolhas, de trocas, e inicia muito bem o trabalho dele. Falamos no início da semana do Gabigol, como é que ele reabilitou o Gabigol e tudo mais. Acho que também tratou bem a questão internamente do Bruno Henrique. Ele com o clube, mas ele como treinador do clube, treinador do Bruno Henrique. E aí, o adversário é uma outra coisa. O adversário, aí eu lembrei do Vessone para o Flamengo e lembrei do Massini para o Cruzeiro. O Massini falou, não é a vitória sobre o Lanús única e a presença na final da Sul-Americana que vai me convencer de que a escolha do Cruzeiro de trocar o Seabra pelo Diniz nesse momento da temporada tenha sido correta. E não foi um desastre. É um desastre. O Diniz, esse ano no Brasileiro, é um desastre. O Diniz, no meio de um trabalho, sempre foi um desastre. Demora, a gente sabe, demora. Demora na seleção, demora no Fluminense, demora no Cruzeiro. Mandei para vocês aqui, vou pegar a cola de novo, do Diniz Brasileirão 2024. É uma coisa impressionante, né? Vamos lá. Diniz Brasileirão de 2024. 16 partidas. Uma vitória contra o Vasco pelo Fluminense. 5 empates, 10 derrotas. Esse é o Fernando Diniz 2024. São 8 pontos em 48, 16% de aproveitamento. O Atlético de Goiânia tem 20 e pouco. 26. O Fernando Diniz Futebol Clube, ele estaria rebaixado. Por isso o Fluminense, mesmo que ele tenha sido técnico histórico campeão da Libertadores, trocou o comando para não ser rebaixado. Porque estava num viés, e quando ele entra nesse viés é difícil retomar. Mas então, o problema é que no Cruzeiro ele entrou o viés entrou na chegada já, né? Mas normalmente é assim, quando ele começa o trabalho nos clubes dele. Ele não começa bem. O que o Tirone está dizendo, desde que ele assumiu o Cruzeiro dos 20 clubes é o que menos pontuou no campeonato. Então impressionante, cara. Então é uma situação
de novo, que eu acho que ele precisa analisar, precisa lidar. Ontem não teve áudio do Pedrinho BH, mas teve quase a mesma coisa, só que para os jogadores agora. Contratei atacantes que não sabem fazer gol. Com o Caio Jorge, o Lautaro lá do Del Valle. Ninguém vai cobrar o cara, porque se ele é o dono, não tem ninguém acima dele. Ninguém vai parar ele vai ser sempre assim. E o Cruzeiro está ficando pelo jogo único lá no Paraguai. O Pedrinho BH vai fretar ônibus para todo mundo, para a torcida aí, do bolso dele, beleza. Tá certo ele nesse aspecto. Vai ficar para esse jogo com o Racing a temporada do Cruzeiro. O Cruzeiro, a tendência é que ele caia mais na tabela. Então o G9 eu acho que não, porque o Cruzeiro talvez não esteja entre os 9, entre os 8. Pela tendência atual, né? Então é uma situação frustrante, porque a janela do Cruzeiro no meio da temporada, no janelão, ela foi similar à do Corinthians, do Botafogo. Aqueles caras se mudaram no patamar, né? Mas tal. E aí até isso é um contraste, né? Porque o Felipe Luiz chegou, o time não perde. O Diniz chegou no Cruzeiro, o time não ganha. Cara, eu concordo com tudo que vocês disseram, os números são irretocáveis. Agora, não é culpa dele que o time tomar um gol desse, né? Que coisa mais ridícula o gol que o Cruzeiro tomou. Pô, fala sério. Você viu, né? O Felipe Luiz, o Davi Luiz falou, eu falei, vou chutar a bola ali. Aí o cara saiu e ele pimba. Cara, é inacreditável, né? Então, tudo bem. O resultado de ontem, pra mim... atuação, o Cruzeiro começou bem o jogo, pressionando, oscilou durante o jogo, vai tomar um gol ridículo. O Pedrinho BH devia falar desse jogador aí, né, cara? Pô, não dos atacantes. É o Marlon, né, lateral. Marlon que abriu. Fala sério, né? Então, agora, eu vou repetir, eu gosto do Diniz, gosto da filosofia dele. Agora, vamos parar para comparar. Tem outros técnicos que conseguem dar resultado mais rápido, né? Tem outros treinadores que conseguem... Luiz, por exemplo. Gente, o Felipe Luiz, também vocês estão muito, muito assanhadinhos. Estamos? Claro. Porque o Felipe Luiz chega num terreno que não tem mais nada lá. Tá? Não ganhou nada no passado, eliminado de tudo quanto é lugar. Lembre-se que é palmeirense. Palmeirense falando, né? Danado pra vir as críticas, né? E aí os caras falam pra ele, agora toca. É com você. Ele tem mérito, ele é muito inteligente, já disse isso aqui, gosto muito dele. Mas queria ver ele fazer essa escolha com o modo malvadão, essa escolha europeia, que ele tá certo em fazer, com o modo malvadão on fire. Né? Como diria Luiz Carlos Júnior, coisa ridícula, hein, Luiz? On fire. Mas enfim, né? Então agora, quando você pega um treinador lá, só sobrou o terreno, as sementes estão ali, ele vai fazer do jeito dele. É isso que ele está fazendo, com autonomia, ninguém está se metendo. Nem o mordedor de virilha tá aparecendo lá, só aparece depois do jogo, dá uma entrevista, fala alguma coisinha, e até o Gabigol tá fluindo. Esse mérito ninguém tira dele. Agora, calma, porque é preciso ver esse trabalho com o modo malvadão on fire andando. Né? Trocar um time, fazer escolha, a Copa do Brasil não vamos jogar, nós vamos jogar o Brasileiro para ganhar, o Super Mundial ano que vem, a Libertadores, Copa do Brasil nós vamos pôr o time reserva. Só esse adendo que eu falo. Agora, que o começo dele é muito bom, é de fato excelente. São pessoas diferentes, modelos diferentes. O modelo do Diniz leva tempo, cara. Até o Matheus Pereira entender que ele, sendo o mais talentoso do jogo, ele tem que fazer outras coisas em campo. Vai demorar, vai ter rusga, vai ter encrenca, vai ter discussão. É assim, cara. É assim. Não é um modelo fácil. O Diniz propõe uma mudança de modelo de vida dos jogadores. Por isso que eu estranhei muito ele ser contratado no meio do ano com o carro em movimento. Ô, Vessa, você tá aí no sonho na brincadeira, no negócio do Corinthians? O Rubem que ainda dá. Pô, se dá pra ser campeão brasileiro? Então dá pra nós também, Ué, muito mais, né? Eu só acho que o sonho, a brincadeira do Flamengo, ele é mais difícil porque não tem o confronto direto. É verdade. O Palmeiras tem. Isso faz muita diferença, gente. Você fazer 3 e o outro parar naquela rodada com 0 é muito, muito diferente. É você tomar 3 do outro e dar 3 para você. Então, o fato de não ter o confronto direto me pega muito, assim, em relação à possibilidade do Flamengo. Fora que você está tentando ultrapassar com o seu carro de corrida, um carro de corrida que está ajustado, que tem gasolina e que tem um bom piloto. Você não está querendo
ultrapassar como era o Nakajima lá, lembra? Nakajima, enfim. Satoru Nakajima. Você tá tentando ultrapassar os melhores. Então não é tão simples assim, por isso que eu acho... Ele até encostava mesmo. O Galvão cansava de falar assim, tá ele de novo vendo o mundo ao contrário. O mundo ao contrário, é verdade. Então, acho que esse é o problema do Flamengo. Ele vai ter que ultrapassar um grande piloto, enfim, é muito difícil. E o Palmeiras tem um confronto que isso faz muita diferença. Isto colocado... Não perco o raciocínio, mas a gente fez o exercício ontem moderado para o Botafogo, ideal para o Palmeiras todos os pontos, lembra? Isso. Nosso exercício, o Botafogo fechava com 78 pontos. Vocês lembram disso? A gente deu um a mais para o Palmeiras. E se o Palmeiras tiver todos os pontos e ganhar o confronto direto. Isso. Então guarda os 7, 8 para o Botafogo. Se o Flamengo fizer todos, ele vai a 7,5. Todos, ele vai a 7. O máximo que o Flamengo vai de pontos é 7,5, sendo que ele joga contra o Fortaleza. Estou pegando 2 jogos. Joga contra o Fortaleza no Castelão e joga contra o Inter como mandante. São 2 jogos mais difíceis. Ele pode até fazer os 18, mas ele, no máximo, 7,5. Né? A gente deu uma derrota e 2 empates para o Botafogo em 6 jogos, só para dar o 7-8, só para dar uma ideia da nossa projeção. E arrastando o Palmeiras para tudo, para 100% e contra o Botafogo. Então, se para o Palmeiras essa é a dificuldade, você imagina para o Flamengo. Por isso que eu não considero muito, mas de qualquer maneira, fica para mim claro que a sacada de conseguir chamar o Felipe Luiz, no que se fala que ele no primeiro momento estava ali meio receoso, tal, de aceitar, ela foi boa. A diretoria do Flamengo, que errou pra caramba em várias coisas no ano, nessa daí me parece fez o movimento correto de alguém que conhece o clube, que o torcedor respeita. Então, para uma reta final, era muito mais... Vamos dizer aqui, nós temos 10 fichas. Tem o Diniz chegando no Cruzeiro e o Felipe Luiz no Flamengo. Qual a chance de um dar mais certo e o outro não dar tão certo? Tava meio óbvio, né? Por quê? Pelo que o Massa sempre fala, o modelo de jogo do Diniz é muito mais difícil de ser implementado do que o modelo do Felipe. O do Mano no Fluminense. Ele ganha 5 de 6 jogos. Alguém ficou surpreso? Não. O Mano fechou a casa, tinha um time que tinha ali um certo entrosamento, ele defensivamente ia saber fazer como ele sempre soube fazer, o time ganhou 5 de 6, um monte de 1-0, incluindo aquele 1. Ele era o lanterna do lanterna, ganhando o Palmeiras 1-0 no Maracanã, ali que começa a arrancada toda do... o Palmeiras ter perdido aquele jogo, enfim, foi naquele contexto do Fluminense, quase lanterna do lanterna. Nação flamenguista, a mídia paulista, né? Reconhecendo aí o bom trabalho de Felipe Luiz na frente do Flamengo. Ele chegou, acho que todo mundo ficou com o pé atrás, né, com medo, né? Ninguém sabia como era o trabalho dele, ninguém sabia a filosofia de jogo, né? Apesar dele já ter tido grandes treinadores, né, ter passado sua carreira toda na Europa. Mas questão de treinador, todo mundo fica com o pé atrás, inclusive os torcedores do Flamengo. Na primeira coletiva ele disse que o time dele ia jogar ofensivo para cima, na filosofia de jogo, marcando pressão, não deixando a equipe adversária respirar. Aí é que gerou dúvida o Flamengo, o torcedor flamenguista, né? Será que ele vai conseguir fazer isso? Pois é, conseguiu, né? Fez contra o Corinthians, fez contra o Bahia fora de casa. Contra o Corinthians com 1 a menos, não recuou, mesmo fazendo algumas alterações que durante o jogo a gente ficou com o pé atrás. E ganhou o jogo do Atlético Mineiro, ganhou os jogos do Brasileirão, encostou ali na parte de cima. Claro, é muito difícil, 9 pontos, né? Mas domingo tem a chance de ser campeão. Pela primeira vez, né, campeão, time principal, ele já foi campeão nas categorias de base, né, campeão mundial. Alguns pontos a gente tem que frisar, né? Ele chegou, organizou a equipe, primeiro taticamente, depois fisicamente, recuperou a equipe mentalmente, recuperou o Gabigol, recuperou o Léo Ortiz, recuperou o Wesley. Como é que eu digo recuperou? Principalmente Gabigol e Wesley, dando oportunidade para jogar. Ele teve a visão que no estilo de jogo dele os caras iam jogar, né? Léo Ortiz não é que ele vinha jogando mal, né? Ele vinha jogando, mas não na sua posição.
jogando ali de volante, né? Então ele recuou, o Léo Ortiz, né? Então fez algumas substituições essa, e surtiu efeito, né? Surtiu efeito, o Flamengo ganhou jogos, ganhou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e está um empate, até mesmo uma derrota de 1-0 para ser campeão, né? É difícil? Pessoal, antes de começar o primeiro jogo, primeiro da semifinal, né? Eu vi a imprensa paulista, todo mundo dizer que o Corinthians vivia um bom momento, que o Corinthians era favorito. Aí o Flamengo teve a sacada de tirar Tite e botar Felipe Luiz, né? Era para ter feito isso antes do primeiro jogo do Peñarol. O Flamengo não tinha desempenho. O desempenho do Flamengo de Tite era 0, né? Então era para ter feito isso naquele momento. Não ter esperado cair fora da Libertadores. Aqui no futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Olham muito para o resultado, né? Desempenho, principalmente diretoria, né? A torcida não, a torcida do Flamengo quer desempenho. Claro, o resultado é importante, mas a gente sabe que a equipe tem um bom desempenho, consequentemente os resultados vão aparecer, né? Então era a partir das quartas ali já era para ter demitido Tite e ter trazido Felipe Luiz, né? Não tiveram essa visão, deixaram cair fora da Libertadores, né? Quando todos achavam que Tite ia comandar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo demite Tite, traz Felipe Luiz, né? O Flamengo jogou melhor o primeiro jogo, era para ter definido. 3-0, 4-0, 4-1, primeiro jogo. Segundo jogo, Bruno Henrique, mesmo expulso, uma substituição que ele fez, ganhou o jogo, né? E chamou a atenção da mídia. Contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro jogou bem, né? Contra o River Plate, fez 3-0. Os atleticanos, tudo de salto alto, achando que o Atlético Mineiro ia passar o caminhão, ia passar o trator em cima do Flamengo. Mal sabia eles que não podia tirar de parâmetro o River Plate com o Flamengo, né? Principalmente porque o River Plate tem um time fraquíssimo. Tem um time fraquíssimo, pessoal, o River Plate. Então eles tiraram de parâmetro, né? Fizeram 2 jogos bons contra o River Plate, se defendeu num, o outro atacou. E eu dizia, tenha calma que o River Plate tem um time fraco. Vieram pro Rio, poderia ter saído goleado, né? Foi 3-0. No Flamengo conseguiu fazer 3-0. Eles conseguiram descontar no final do jogo com uma falha de Léo Ortiz. Mas o Flamengo jogando muita bola, né? Jogou bem, agressivo, não deixando respirar. Aquela jogada que Felipe Luiz gostava de fazer, né? Entrando pelo meio. O Wesley foi nessa função. Então, agora tem o jogo decisivo, né? O jogo decisivo contra... Na verdade, o segundo jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, né? E pode até perder, pode vir cair fora. Cair fora não, perder o título. Não vai apagar o trabalho de Felipe Luiz, né? A gente não pode avaliar um treinador por 7 ou 8 jogos. E muito menos por um jogo, né? Que é a derrota, né? Então, independente se perca o título, que ganhe, a gente não pode avaliar ainda, né? Claro, a gente pode olhar o desempenho da equipe, né? Tá sendo bom. Até o momento tá sendo bom, né? O time tá jogando bola, tá demonstrando aquilo que o seu treinador quer, né? Time ofensivo, não deixando o time respirar. Inclusive, ele disse que vai para Minas, vai jogar para vencer o jogo. Eu concordo com ele. Se for sentar no resultado, é danado perder o título. Tem que ir com a cabeça tranquila, com o objetivo de vencer, jogar bem e sair de Minas com o título, né? O primeiro título na arena do Atlético Mineiro, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.